Meu nome é Alexandre Guarimaia e essa é a aula de modelos de fronteira estocástica. A função de produção tradicional da teoria microeconômica define a produção esperada para cada nível de insumos. Por exemplo, a produção de leite esperada em litros como uma função da área de pastagem e uso de suplementos na alimentação animal. Por sua vez, os modelos de fronteira estocástica definem a produção máxima esperada para cada nível de insumos. Por exemplo, qual seria a produção máxima esperada de leite para uma determinada área de pastagem e uso de suplementos alimentares. Um desdobramento importante dos modelos de fronteira estocástica é analisar a ineficiência ou eficiência técnica, ou seja, a distância entre a máxima produção esperada e a produção observada. Uma função de produção relaciona a produção Y aos insumos da produção X. Por exemplo, a produção de leite Y em litros dependeria da área disponível para a pastagem X. As estratégias tradicionais de estimação da função de produção obtêm estimativas para o valor esperado, ou valor médio, de Y para cada valor controlado de X. Por exemplo, a produção média de leite para cada valor de área de pastagem, representada na figura pela curva laranja. A função de produção pode também ser utilizada para estimar a produtividade média. Por exemplo, eu posso relacionar o PIB de países Y com o número de horas trabalhadas no ano, X. A razão entre o valor previsto do PIB e o número de horas trabalhadas seria uma estimativa da produtividade média para cada grupo de países. A partir dos dados da produção Y e insumos X, eu posso também estimar uma fronteira de produção. A ideia é estimar a produção máxima possível para cada nível de insumo, ao invés da produção média dos modelos tradicionais. Por exemplo, a partir de um grupo de produtores de leite, eu estimaria a produção máxima de leite Y esperada para cada valor da área de pastagem, X. A curva vermelha da figura representaria a fronteira de produção. Os produtores que operam sobre a fronteira de produção são chamados tecnicamente eficientes. Aqueles que operam abaixo da fronteira de produção são chamados tecnicamente ineficientes. O primeiro passo para a análise de fronteira é definir a forma funcional mais adequada para a função de produção. A forma mais simples é a função de produção linear. A função linear assume que variações absolutas nos insumos implicarão em variações absolutas na produção. Por exemplo, a produção de leite em litros cresceria proporcionalmente ao tamanho da área de pastagem, em hectares. Apesar de simples, a relação linear tende a ser pouco factível, pois, em termos absolutos, a produção tende a crescer menos que proporcionalmente ao crescimento dos insumos. A forma funcional mais comum para a função de produção é a Cobb-Douglas. A função de Cobb-Douglas assume uma relação exponencial entre produção Y e insumos X. A partir de desenvolvimento algébrico, a função de Cobb-Douglas pode ser expressa por um modelo logarítmico duplo, ou seja, com a transformação logarítmica na variável dependente y e nas variáveis independentes x. Os coeficientes betas, que representam as elasticidades insumo-produto, representam a variação percentual na produção, dadas variações percentuais nos insumos x. De maneira geral, a função de Cobb-Douglas define uma forma de relacionamento entre insumos e produtos que, através de transformação algébrica, pode ser expressa por uma função logarítmica dupla entre a produção y e os insumos x. O coeficiente alfa desta função representa a produtividade total dos fatores, uma medida da produção devida a fatores não associados aos insumos. Por exemplo, inovações e desenvolvimento tecnológico. Os coeficientes beta representam as elasticidades insumo-produto, ou seja, a variação percentual na produção Y
devida a variações percentuais nos insumos x. Caso o valor de beta seja igual a 1, a função de produção apresenta retornos constantes de escala, ou seja, a produção cresceria proporcionalmente aos insumos. Por exemplo, caso a área de pastagem aumentasse em 1%, a produção esperada de leite aumentaria também em 1%. Caso o valor de beta seja menor que 1, a função de produção apresentaria retornos decrescentes de escala. Por exemplo, a produção cresceria menos que proporcionalmente aos insumos. Por exemplo, caso a área de pastagem crescesse 1%, a produção esperada de leite aumentaria menos que 1%. Finalmente, caso o valor de beta seja maior que 1, a função de produção apresentaria retornos crescentes de escala. Por exemplo, caso a área de pastagem crescesse 1%, a produção esperada de leite aumentaria mais que 1%. Agora eu utilizarei o programa R para ajustar uma função de Cobb-Douglas por mínimos quadrados ordinários. Os dados do arquivo data.milkproduction.csv, disponível na minha página pessoal, referem-se a uma amostra de 37 produtores de leite no semiárido da Bahia. A amostra foi extraída da base utilizada no artigo publicado na revista Climate and Development. Detalhes sobre os dados e análises podem ser consultados no link disponível nesta rotina. O objetivo da análise é analisar os determinantes da produção e eficiência técnica de pequenos produtores familiares. A produção de leite em litros é dada pela variável AVG PROD Milk. Os insumos principais da produção na região são a área do estabelecimento, a variável AVG área, e o uso de tecnologia, medido pela variável binária Technology, que assume 1 caso haja resfriador de leite na propriedade. Eu aplico a transformação logarítmica nas variáveis AVG área e AVG PROD Milk. Eu não aplico a transformação logarítmica no uso de tecnologia, pois este é representado por uma variável binária. As estimativas de MQO para a função de Cobb-Douglas indicam que a produção de leite apresenta retornos decrescentes de escala para a área do estabelecimento. Para cada aumento de 1% na área de pastagem, a produção de leite cresce aproximadamente 0,3%. Essa estimativa é significativa a 5%. Independente da área do estabelecimento, produtores que possuem resfriador de leite apresentam uma produção de leite que é aproximadamente 37% superior à dos demais. Entretanto, como essa variação não é infinitesimal, eu devo aplicar a correção para ter a estimativa exata da diferença entre produtores com e sem resfriador de leite. A correção é dada pelo exponencial do valor de beta, que é 0,3663 menos 1. Em outras palavras, a produção de leite dos estabelecimentos com resfriador seria aproximadamente 44% superior à dos demais estabelecimentos. A partir da forma funcional para a função de produção, eu defino agora a função de fronteira estocástica. A fronteira estocástica define a máxima produção de Y esperada para cada nível de insumo X. Para obter a fronteira de produção, o modelo de fronteira estocástica adiciona um novo componente à função de produção, a ineficiência técnica de cada unidade produtiva, representada pela variável U. Esse componente de ineficiência técnica assume apenas valores positivos, pois representa a diferença entre a máxima produção esperada e a produção observada. Por sua vez, o erro aleatório V assume as mesmas propriedades dos erros de um modelo tradicional de regressão. Esses choques aleatórios, que podem ser valores positivos ou negativos, representam, por exemplo, variáveis não captadas pelo modelo ou erros de medida. A fronteira de produção, que representa a máxima produção esperada para cada nível de insumo X, será dada pelo componente determinístico da função, ou seja, pela função dos coeficientes beta e valores de x.
Por exemplo, a máxima produção de leite esperada para cada tamanho do estabelecimento seria dada pelo exponencial de alfa mais beta vezes o log da área x. A produção de fronteira para cada unidade produtiva I indica qual seria a produção esperada caso não fosse a ineficiência técnica, ou seja, caso o componente U desta observação assumisse o valor zero. Para estimar a produção de fronteira, eu adiciono o choque aleatório à função de fronteira esperada, a curva vermelha da figura. A produção de fronteira da observação I indicaria, por exemplo, qual seria a produção máxima de leite de um estabelecimento caso esse fosse 100% eficiente. O choque aleatório V representaria desvios em relação à produção não observada de fronteira. Por exemplo, doenças que podem ter afetado o rebanho do produtor. Finalmente, eu posso estimar o percentual de eficiência técnica de cada unidade da amostra. A eficiência técnica será dada pela razão entre a produção observada Y e a produção de fronteira, caso o componente de ineficiência fosse nulo de cada observação I. A eficiência técnica indica quão efetiva é a produção em relação aos insumos utilizados. Resumindo, o primeiro passo da análise é definir a forma funcional para a função de produção. Por exemplo, se eu assumir uma função de Cobb-Douglas, o log da produção y seria uma função linear dos logs dos insumos x mais um erro aleatório e. O modelo de fronteira estocástica decompõe o erro aleatório e em dois componentes. O primeiro componente é o choque aleatório v, que representa, por exemplo, variáveis não observadas, como doenças e paralisações da produção, e erros de medida. O segundo componente é a ineficiência técnica U, que representa a distância entre a máxima produção possível para o nível de insumos usado pelo produtor e sua produção observada. A produção observada Y será então dada por três componentes. O primeiro é a fronteira esperada de produção, a máxima produção esperada, dados os níveis de insumos X. O segundo componente é o choque aleatório V, e o terceiro componente é a ineficiência técnica UI. O choque aleatório V assume valores positivos e negativos, e sua distribuição pode ser representada por uma normal. O componente de ineficiência técnica assume apenas valores positivos. Usualmente, sua distribuição de probabilidade assume uma normal truncada a valores positivos. Após definir a função de fronteira estocástica, eu posso estimar a eficiência técnica de cada observação da amostra. A eficiência técnica para a observação I pode ser dada pela razão entre a produção observada YI e a produção esperada de fronteira caso a ineficiência U fosse nula. Modelos de fronteira estocástica podem ser estimados no R usando a função SFA, disponível no pacote Frontier. Eu utilizarei a mesma especificação da função de Cobb-Douglas. A interpretação dos coeficientes da função de fronteira estocástica é também semelhante ao de um modelo de regressão tradicional. Nesse caso, a fronteira de produção de leite aumenta 0,35% para cada aumento de 1% na área do estabelecimento. A fronteira de produção é aproximadamente 35%, já fazendo a correção dada por exponencial de 0,30 menos 1, superior em estabelecimentos com resfriador de leite em comparação aos estabelecimentos sem resfriador. O R apresenta também duas estimativas importantes para analisar a qualidade do ajuste. O parâmetro σSQ representa o erro padrão do componente de ineficiência U. A estimativa é significativa a 5%, indicando que há diferenças significativas entre as ineficiências dos produtores. O parâmetro γ é a razão entre o erro padrão do componente de ineficiência U e o erro padrão do choque aleatório V. A estimativa 0,81 indica que 81% da variabilidade não explicada pelos insumos X se devem ao componente de ineficiência. Ou seja, a ineficiência técnica cumpre um papel muito importante para explicar a produção de leite, no caso, a baixa produção.
Em seguida, eu utilizo a função efficiencies para estimar a eficiência técnica de cada produtor. Eu armazenarei as estimativas na variável TE. Após as estimativas, eu apresento as principais estatísticas descritivas. Por exemplo, a pior eficiência é de 21% e a melhor de 88%. Em média, eu tenho uma eficiência técnica de 67%, ou seja, a produção de leite estaria 33% abaixo da produção máxima esperada para os níveis de insumos considerados na amostra.